Olá, a paz para todos. Corre, nas redes sociais, na internet, muitos assuntos, muitos comentários sobre o islamismo. Nós estamos vendo aí o avanço dessa religião em muitos países, países em que o número de evangélicos era um número grande, hoje estão totalmente tomados pelo islamismo, igrejas sendo transformadas em mesquitas, e agora o nosso Brasil está também passando por esta fase, e é uma coisa que está nos preocupando, preocupa a mim, acredito que todo cidadão, pois não só, ao meu ponto de vista, não só ameaça o Evangelho de Cristo, como também a paz e a segurança de todo cristão e até mesmo daqueles que não são cristãos, mas também não querem assumir o islamismo como sua religião. Para aqueles que conhecem um pouco, eu conheço muito pouco, já digo logo já antecipo isso, eu conheço muito pouco o islamismo, mas tenho pesquisado, tenho tentado descobrir o máximo possível, principalmente nesses últimos dias, mas sei que é uma religião de posturas violentas, agressivas, que traz na sua regra de fé o Alcorão, cujo a sua origem, a sua linha doutrinária incentiva diretamente a perseguição e a violência aos cristãos, aqueles que para eles são considerados infiéis. Mas a Bíblia diz o seguinte, a Bíblia é bem clara quando ela diz, hoje está tendo uma trilha, então esse barulho vai ser constante de motos passando por aqui, mas vamos lá. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O sistema que rege este mundo jaz no maligno. E eu gostaria que você, meu amigo, pudesse refletir comigo um pouco acerca destas coisas. Que de uns tempos para cá eu venho observando que tanto o sistema jurídico, político e em alguns casos religioso em nosso país, em outros países e no mundo, estão a cada dia mais se unindo a um único propósito, a um único objetivo, que é de exterminar o Evangelho da terra. O interessante é que, em alguns casos, a política de pessoas que são ateus, é de que seria muito bom se no mundo não existisse religião. Mas o que nós observamos, o que eu observo pelo menos, é que na grande maioria das vezes, a única religião mais perseguida é o cristianismo. Porque eu não vejo posturas sendo tomadas com relação ao hinduísmo, ao budismo, ao islamismo, e outras denominações, religiões pelo mundo afora. E se nós observarmos, a gente vai ver que todo o sistema político no mundo, em grande parte dos países do mundo, está mergulhando nessa perseguição ao Evangelho. Alguns momentos de uma forma sutil e outras com uma postura mais rígida, como é no caso do Islã, do Estado Islâmico, aonde cristãos o tempo todo estão sendo mortos, degolados, queimados vivos. Os judeus também são perseguidos, Israel também é perseguido pelo Estado Islâmico. Mas eu observo o seguinte, que esse sistema que está por trás de tudo, por trás da política, por trás de determinadas religiões,
por trás de mentes pensantes ou de pessoas que se dizem formadoras de opiniões, esse sistema que por trás dos bastidores está regendo tudo isso, utiliza-se de todos os meios e de todas as peças possíveis com uma única finalidade, um único objetivo, que é de, pode dizer assim, destruir, perseguir, aniquilar, apagar, exterminar o Evangelho da face da terra. E se a gente parar para observar um pouquinho, existem as suas peças, né? Porque você vê o nosso país, por exemplo, há pouco tempo atrás, a maior guerra que se havia aqui era com o grupo LGBT, né? Que, segundo alguns políticos, como alguns deputados, que eu não preciso citar o nome, vocês conhecem, que eram os defensores leais do grupo LGBT, se levantavam contra a Bíblia, se levantavam contra o Evangelho. Outros grupos que se diziam defensores de minorias, até alguns feministas, que também se diziam lutar pelos direitos das mulheres, que eu concordo, têm os seus direitos, terem os seus direitos, mas de alguma forma atacavam também o Evangelho, atacavam a Bíblia, como em alguns países feministas que se vestiam de Maria, encenando um possível aborto de Jesus, e outros colocando crucifixos, né, em partes íntimas do seu corpo. Mas se você observar comigo, cada movimento, pare para pensar, cada movimento desse atacava de forma direta o Evangelho. E esses movimentos eram financiados pelos seus governos, assim como vem sendo no Brasil. De maneira que aqui o evangélico hoje é visto como homofóbico, intolerante e entre outras coisas, como todo mundo já sabe. Mas sempre a perseguição vem com o Evangelho. Interessante que em algumas outras cidades também do nosso país, aonde já se institui a lei da poluição sonora, os templos evangélicos são os primeiros a serem atacados. Por que será? Som sendo tirado das igrejas, enquanto a cultura que eles afirmam ser cultura e que por isso não pode sofrer alterações, carnaval, discotecas, casas de shows, não estão sendo atacadas. Aqui, por exemplo, graças ao bondoso Deus, a igreja ainda tem liberdade aqui no estado de Alagoas, pelo menos aqui na minha cidade e em algumas outras, tem a liberdade de cultuarem, de ligarem o som da sua igreja, né? Mas existem estados em que, se você pesquisar no YouTube mesmo, você vai encontrar cidades em que os templos estão sendo fechados, pastores estão sendo multados por causa do uso do som, porque está perturbando a sociedade, enquanto que muitas festas com músicas obscenas, orgias, músicas que defamam às vezes até mesmo a imagem da mulher, estão sendo apoiados. Então, isso nos leva a pensar: o problema é a poluição sonora ou é o Evangelho? Eu vi recentemente um vídeo em que um jovem na frente da faculdade discutia com jovens evangélicos porque se reuniram e começaram a tocar um violão. E ele gritava em alta voz dizendo: isso aqui é uma faculdade laica. E eu concordo, o Brasil é laico, mas não é laicista. E se um homem, uma mulher, seja ele homossexual, lésbica ou hétero, tem o direito de ir numa faculdade protestar os seus direitos, porque um cristão não tem direito de pegar um violão e tocar um hino evangélico na frente da faculdade? O que está acontecendo então? É ou não é perseguição ao Evangelho? Agora, o que na grande maioria muitas dessas pessoas não sabem é que estão sendo marionetes, peças de xadrez
de um sistema que está por trás de tudo isso, se preparando para um pleno domínio do anticristo na face da terra. Eu não sei se o islamismo é uma peça ou é a peça fundamental, a peça principal, mas o que eu observo é que o governo, na verdade, apoia tudo que é anticristão, tudo que é contra o evangelho. Essa é a realidade. Essa é a realidade. Eles não estão para defender homossexuais, eles não estão para defender o direito das mulheres, eles não estão para defender as minorias, eles estão para destruir o evangelho. Essa é a finalidade. Porque todo mundo sabe que o verdadeiro evangelho, ele prega a paz, ele prega o amor. Jesus veio pregar o amor. É bem verdade que alguns vão dizer, não, mas o próprio Jesus falou em guerra, eu não vim trazer paz. Mas em nenhum momento você vai ver Jesus mandando um cristão matar. O próprio Jesus, ele disse, se alguém bater na tua face, se alguém te bater na tua face, dá também o outro lado. Aí alguém diz assim, eu escutei alguém que defendia o islamismo, dizendo assim, mas Jesus mandou os discípulos comprarem armas, mas o mesmo Jesus, quando Pedro feriu a Malco, ele repreendeu a Pedro, e disse que Pedro não poderia viver pela espada, porque aqueles que vivem pela espada pereceriam. O próprio evangelho prega o amor de Deus para com a humanidade. Agora imagina você, se o evangelho é tudo isso, que a mídia, que também faz parte desse mesmo sistema, porque eu não estou vendo a mídia se pronunciando, falando dos perigos do islamismo, das coisas. A mídia está em silêncio, silenciada, não é? Você acha que o islamismo apoia o homossexualismo? E o governo está escancarando as portas para eles entrarem. Cadê o doutor Jean Williams? Onde está o grupo LGBT? Protestar na frente de igrejas evangélicas, defendendo suas bandeiras? É muito fácil, nenhum evangélico vai agredi-los. Nem. O evangelho nunca foi imposto à força. Digo, no âmbito cristão, protestante, porque aí eu vi alguns muçulmanos citando a Inquisição, que matou, muitos cristãos foram mortos pela Inquisição. Muitos cristãos. Porque todo verdadeiro cristão que ama a palavra de Deus, que anda segundo os ensinamentos de Jesus Cristo, ele sabe o seu dever no meio da sociedade, ele é fiel nos seus impostos, porque o próprio Jesus nos ensinou a dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. Ele sabe respeitar o seu próximo. Ele sabe respeitar. O problema do islamismo não é o fato de ser mais uma religião. Nós não estamos com medo, eu particularmente não estou com medo de uma outra religião. O problema do islamismo é a forma como ele impõe. E agora eu falo nessa questão de que, não, são os radicais. E nem todos são radicais. O Alcorão é o mesmo. E as leis que eles seguem são as mesmas. O que me assusta é o silêncio que eu estou observando, até mesmo da parte de muitos líderes religiosos em nosso país. Por que eles não se pronunciam? Por que não estão se movendo para preparar as igrejas, para preparar os cristãos a defender a sua fé? E o que eu observo nessa questão desse falso islamismo pacífico, eu observo o seguinte: quando você assiste geralmente um filme na televisão,
Às vezes há aquele momento em que o mocinho ou até mesmo o bandido é pego e vai ser interrogado. Você vai entender o que eu quero dizer. E quando ele vai ser interrogado, geralmente entram 2 homens, 2 policiais ou 2 bandidos. Um deles quer fazer um acordo, conversar, dialogar, convencer aquela pessoa a dar tudo o que ele quer, de forma, entre aspas, pacífica. O outro, de forma agressiva. Porém, ambos estão do mesmo lado. O policial bonzinho e o policial mau querem uma só coisa: a rendição daquela pessoa que está sendo interrogada. Da mesma forma, o Islã trabalha do mesmo jeito. Primeiro pregam essa aceitação pacífica. Somos um povo de paz, é uma religião de paz. E aí quando muitos são conquistados pela paz, como eles dizem ser pela paz, então vem os radicais para conquistar aqueles que só vão pela força e para matar e destruir aqueles que não aceitam. Estamos a um passo de ver em nosso país cristãos serem mortos por causa da sua fé. Cristãos, sejam eles católicos, sejam eles protestantes, sejam eles, porque existem várias formas de interpretação, né? Existem várias denominações. E nós cristãos evangélicos, nós protestantes, temos aprendido a conviver com todos eles. Você nunca vai ver um cristão evangélico matando por causa da sua fé. Pelo contrário, nós somos capazes de morrer pela fé, mas não de matar. Porque o nosso Jesus não nos ensinou a matar. Mas o Maomé, que o Islã prega, ensina a matar. Matar judeus, matar cristãos, matar pessoas que não querem aceitar o islamismo, estrupar mulheres que não aceitam também o islamismo. O que me dói é ver que não está tendo nenhuma postura, e saber que talvez eu não esteja aqui para defender a minha família quando isso tudo acontecer. E eu penso nos meus filhos. Oxalá Jesus voltasse hoje, agora. Nós esperamos Ele agora, mas eu não sei quanto tempo demora, quanto tempo vai passar até que Jesus volte. Eu acho que todo pai cristão, toda mãe cristã, seja católico, seja cristão evangélico, adventista, ou de qualquer outra denominação, mas que crê em Jesus Cristo como o único Salvador, deveria parar um pouquinho para pensar nisso e se posicionar em relação a isso. Estão vendendo a nossa pátria. Eu não sei o que está acontecendo por trás dos bastidores. Cadê a bancada evangélica? Cadê os pastores? Isso é um assunto que está correndo. E eu não estou vendo a posição dos pastores, dos líderes. Será que realmente estão se vendendo? Vendendo as ovelhas? Vendendo o rebanho de Deus? Deixa o seu comentário. Mais uma vez eu quero pedir desculpas. O vídeo não está bom. Meu comentário foi um comentário parcial, né, com pouca profundidade teológica e de conhecimento. É apenas um momento em que eu estou me sentindo indignado mesmo com isso. Mas uma coisa é certa: Jesus está voltando. Que Deus abençoe a todos.